Foi uma prova muito interessante, muito dura, muito complicada em termos de condução, muito escorregadia, mas de gozo de condução e eu acho que bom resultado para nós, para a equipa Moledo, foi um bom resultado. Rui Sousa e Carlos Silva deram o tudo por tudo, mas isso não chegou para recuperarem o tempo perdido. Foram segundos, 1 minuto e 25 dos vencedores. Eu sabia que pelas 24 horas que estavam a ficar agora bastante competitivas, consegui trazê-los para cá. Estar com ele no Campeonato Nacional de Todo Terreno é sem dúvida uma grande alegria para mim. Este segundo lugar deixa-me bastante satisfeito e motivado para o que se vai seguir. Miguel Barbosa e Miguel Ramalho decidiram manter um ritmo cauteloso. As condições não permitiam correr riscos, principalmente porque estreavam este carro e já tinham uma vantagem confortável. Na última secção, um toque ligeiro de uma árvore deixava marcas na carroceria, mas isso não os impedia de vencer. É sempre bom começar o ano com o pé direito. O ano passado não nos foi possível. É bom, é uma vitória justa, acho que tivemos bem o fim de semana todo, é uma vitória justa e bastante importante para a equipa. Uma salva de palmas para o Miguel Barbosa e o Miguel Ramalho. No troféu Tomás Melo Brenner by Nissan, Nuno Pires e Carlos Barrote começaram bem, mas acabaram mal com o Capotanço. Francisco Esperto e Luís Palhinhos tiveram um desempenho semelhante, mas o motor partido foi a causa da desistência. Paulo Marques e Filipe Palmeiro lutaram pelo segundo posto, mas no final a Navara era chumbada na verificação técnica. Ricardo Vieira e José Silva subiram assim uma posição e chegaram a 10º da geral. Foram terceiros no troféu. Vítor Mendes e Carlos Bexiga tiveram um desempenho semelhante, foram 9º. Terminaram atrás de Paulo Marques na geral e foram os segundos do troféu após as verificações técnicas. Fernando Teixeira e Paulo Meireles foram os principais beneficiados com os azares dos adversários. Aliás, quase se pode dizer que o azar de uns foi a sorte de outros. Segundo Fernando Teixeira, foi sorte de principiante, pois estreava-se aqui no troféu. Foi 7º da geral, a 20 segundos de ser 6º. Na promoção Rally TT Jimny, Miguel Farrajota e Nelson Ramos começaram na frente. A correr em casa, o ex-Motar deu tudo por tudo, mas viu-se traído pela caixa de transferências. Abílio Justo e Pedro Velosa foram segundos, depois de muita luta que deram a João Gonzaga e Roberto Ferreira. Esses sim, os vencedores. A Baja Terras del Rei não se esgota nos automóveis. As motas estiveram também presentes. Os pilotos das duas rodas acabaram por marcar negativamente a prova. Desistiram na segunda etapa, alegando falta de condições de segurança para poderem prosseguir em prova. Sobraram os squads e esses sim salvaram a festa. No início eram quase 3 dezenas, mas a Monte Gordo apenas chegariam 8 concorrentes. A chuva e o nevoeiro arrefeceram os ânimos dos pilotos das duas rodas, que optaram por desistir. Nós de manhã saímos aqui do Parque Fechado, fizemos a volta de 15 km até à zona da partida e cheguei lá acima, eu e todos os outros pilotos, achámos que não era capaz de não haver aquela segurança de haver uma queda e terem possibilidades de haver primeiros socorros logo ali no momento.
E pronto, e optámos todos por isso, falámos com a organização disse que não podia fazer nada no momento, a Federação disse a mesma coisa e pronto, optámos por ter essa atitude. Podia não ter sido o mais correto, mas foi o que a gente optou. No entanto, por exemplo, para os quads e para alguns dos pilotos das motos, pelos vistos havia condições para continuarem. Pronto, da minha parte o que digo é que já fiz provas piores, mas também estou numa situação que a primeira opinião dos pilotos na hora de partida foi ninguém começar a prova. Pois eu também, vendo o meu lado, se optasse por iniciar a prova também não me sentia bem comigo próprio e com os meus colegas. E foi essa atitude que me levou, porque se eles optassem por partir, é óbvio que eu também partia de seguida. No entanto, o que era maus para uns não foi para outros. É assim, se estava a chover, a gente estamos na rua, chove. E se o terreno estava perigoso ou não, se está perigoso a gente anda um bocadinho mais devagar e pronto, é só isso. O terreno tanto estava mal para as duas rodas como para os quads. Para os quads, caso estava pior por causa das poças de água. As motos das rodas passam sempre melhor. Eles não sei, que se passou por eles para desistirem, não querem continuar. E os derradeiros quilómetros de prova foram disputados por 8 concorrentes. Márcio Rocha levou a melhor. Sexta-feira não houve queixas. Sol e calor permitiram que o prólogo fosse vencido por Luís Serra, com 1 segundo de vantagem sobre Mário Patrão. Nos 41 km do primeiro setor seletivo, Mário Patrão dita lei. Luís Serra anda por perto. Nos 100 km seguintes, a ordem inverte. Diferenças mínimas prometiam um desfecho de prova imprevisível. E foi. Os concorrentes não gostaram da ideia de se molharem e desistiram. Eduardo Vieira teve que lutar com António Maio para chegar ao terceiro posto. Carlos Costa foi segundo, com mais de 10 minutos de vantagem, mas por sua vez perdeu mais de 13 para Márcio Rocha, que dominou a prova. Foi assim a história de um início de campeonato cheio de promessas, que teve um encerramento cinzento, tal como o tempo e, pelos vistos, algumas mentalidades. Arranquei um bocadinho com medo também, por causa da chuva, mas depois comecei a entrar nos troços e a ver que estava tudo mais ou menos bem e fui andando para a frente com normalidade. Como é que se gera uma prova como esta com as condições que estavam presentes no terreno? É tentar andar o mais calmo possível e bem concentrado para não fazer falhas devido ao terreno estar bem escorregadio e sempre concentrado, sempre bastante concentrado, que é para não fazer falhas grandes, que é para não cair. Apesar das condições serem piores para os quads, aqui não houve desistências. Os homens das Moto 4 aguentaram-se à bronca e cumpriram a prova sem queixumes. João Lopes venceu. Logo no prólogo, colocou-se na frente. Paulino Cruz lançou o ataque que o colocava na liderança no primeiro setor seletivo. Lopes e Cruz, separados apenas por 10 segundos, prometem uma prova bem animada. Foi assim até à sexta etapa. Cruz dava uma queda e a Yamaha não ficava em condições de seguir em prova. Aliás, a mecânica condicionava os andamentos de alguns dos favoritos. Se não vejamos, Jordi Saborit e Vítor Santos foram os principais animadores da época passada, mas não estiveram em condições de lutarem pelos lugares cimeiros da classificação. O espanhol até chegou a ser terceiro, mas a caminho do último setor seletivo, o motor calava-se e a prova terminava por aí. Vítor Santos teve toda a vaja comprometida por uma mecânica que não ajudava nada. Arrastou-se até à meta, onde chegou no sexto lugar. António Moreira foi quinto, aos comandos da Polaris Predator 500. Quase 4 minutos o separaram de Luís Enjeitado, que levou a Yamaha YFZ até ao quarto posto. Nelson de Caxias, em Polaris, foi terceiro sem pressão. Enjeitado estava a quase 2 minutos e o duo da frente já se tinha ido embora. Ricardo Carvalho dava luta e João Lopes andava por seu lado a defender a posição. Yamaha versus Suzuki, era assim na liderança. Carvalho atacava, Lopes defendia-se e conseguia uma vantagem de 44 segundos no regresso a Monte Gordo. Foi um bocado dura, mas correu bem. A minha Suzuki também portou-se das maravilhas, como é costume. Também queria agradecer à equipa de assistência, foram muito rápidos também, conta muito.
Foi uma prova que correu bem, tive uma saída de pista, mas não foi assim nada de grave, também não perdi muito tempo. O pior de tudo foi o mau tempo, a chuva é que custou mais um bocadinho, mas foi bem a prova. E pronto, foi assim o programa de hoje. Já sabe que de hoje a 8, neste mesmo local, onde quer que me esteja a ver, à mesma hora, conto novamente com a sua companhia. Então, até lá. Começou esta imensidão, já dizia o Van Gogh. Fiquei